Fala galerinha, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo a gente vai tratar aí sobre ondas de choque. Então no último vídeo nós vimos sobre o efeito Doppler. As ondas de choque elas vão ser um pouquinho parecidas, mas ela tem uma certa peculiaridade em relação ao efeito Doppler. Então o efeito Doppler seria isso daqui, né? Nós temos aqui uma fonte, essa fonte, por exemplo, se propaga para a direita com a velocidade vf, e aqui ao redor nós temos a velocidade do som. Só que para esse caso lá do efeito Doppler para ondas sonoras, a velocidade da fonte, a velocidade do observador eram muito menores do que a velocidade do som naquele meio. Se a velocidade da nossa fonte ela for aumentando consideravelmente, a ponto que a velocidade da fonte, que está indo para cá, seja igual à velocidade do som nesse meio, as ondas que estão aqui na frente não ocorre o efeito Doppler, ok? Mas aqui atrás vai ocorrer o efeito Doppler perfeitamente. O som seria ali mais grave, né, do que a frequência que está sendo emitida aqui. Então, essa é uma relação. Só que se a minha fonte, a velocidade da minha fonte for maior do que a velocidade do som naquele meio, passa a formar essa figura aqui, ó. Então, eu tenho esse V em formato de V aqui, onde vai estar acontecendo interferências construtivas, né? Então, eu tenho várias interferências construtivas acontecendo ali. Isso aqui é para a minha fonte com velocidade maior do que a velocidade do som naquele meio. Se for maior ainda, esse cone é mais evidenciado ainda. Esse cone não, né? Esse V ficaria mais evidenciado ainda. Eu estou falando cone porque se nós formos tratar essa onda aqui como uma onda tridimensional, então em 3D, vai ter realmente o formato de um cone sendo estabelecido aqui. Então, é em cima disso que a gente vai estudar agora. Bom, o primeiro cara a pensar sobre isso e pensar justamente sobre o som foi o físico e filósofo Ernst Mach, um austríaco também. E ele, nascido em 1838, falecido em 1916, ele estabelece o limite, né, para a velocidade do som. Então, ele imaginava se seria possível a gente conseguir quebrar essa velocidade, passar da velocidade máxima do som, para que a nossa fonte ela superasse a velocidade que o som possui. Então, a velocidade do som, a gente sabe que nas situações mais corriqueiras, em torno de 340 metros por segundo. Obviamente, se a altitude for muito maior, a temperatura vai ser muito menor, e aí essa velocidade ela pode diminuir. A gente sabe que ela depende lá de outros fatores, como velocidade, seria um gama vezes RT, então depende da temperatura e depende também da massa molar. Mas em torno dessa velocidade vai oscilar em torno de 300, 340, vai depender da altitude das temperaturas, ok? E aí, pensando em quebrar essa barreira do som, qualquer coisa que passe a velocidade do som é chamada de supersônica, e qualquer coisa que passe 5 vezes a velocidade do som é chamada de hipersônica, como a gente vai ver nesse vídeo. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, se a minha fonte estivesse se movimentando muito mais rápido do que o som, vai começar a produzir, então, esses cones, né, como eu falei, então aqui vai ter formato de cones, mas tanto à frente do avião, um avião supersônico no caso, quanto a traseira, as asas traseiras aqui do avião, também estão emitindo esses dois tipos, então isso fica mais intensificado ainda. A gente vai passar a escutar um estrondo, é como se acontecesse um barulho de explosão, é um estrondo sônico, ok? Ou sonic boom, como eles chamam. E aqui é a representação em cone, como eu falei para vocês, tem tanto a parte da frente do avião, quanto a parte traseira do avião, as asas ali do avião vão estar emitindo, então, todo esse cone aqui que vai causar esse ruído, vai causar esse estrondo. Bom, não necessariamente o projétil que está se movimentando, aquilo que se movimenta, precisa fazer ruído, tá? Por exemplo, se nós tivermos uma bala que se movimente em velocidade maior, então a velocidade da bala, se ela for maior do que a velocidade do som, pelo próprio movimento dela, vai produzir essas ondas de choque. Então, essas ondas de choque a gente vai escutar esse estampido
Quando a gente tem, por exemplo, lá um filme do Indiana Jones, né? Que é o chicote. A ponta desse chicote, na hora que ele eleva o chicote, mexe a mão rapidamente, de forma que aqui essa pontinha é feita de um material diferente. Em geral, aqui, né, o chicote é um material mais grosso e a pontinha é um material mais fininho. E aí, na hora que ele faz essa oscilação de bater em um ponto e voltar, isso daqui passa a se movimentar, essa oscilação passa a acontecer com velocidade maior do que a velocidade do som e por isso tem aquele estalo ali do chicote. Então, aqui também é outra situação que muitas pessoas acham que quando você escuta o estalo, no caso de um avião supersônico ou hipersônico, quando você está escutando esse estalo, é porque quebrou a barreira do som agora. Não necessariamente. O que acontece é, para onde esse cone estiver se direcionando, cada parte dessazinha que chegar aqui, a pessoa vai estar escutando. Então, a pessoa em C já escutou o estalo, beleza? A pessoa em B está escutando agora e a pessoa em A ainda vai escutar. Apesar de todos eles estarem vendo o avião muito à frente, né? O A, ele está localizando o avião já passou por ele, mas ele só vai escutar o estampido depois. Então, ele pode achar, ué, na hora que o som bater sobre ele, olha, quebrou a barreira do som agora. Não, não quebrou a barreira do som. Na verdade, ele já está se propagando, pode já estar se propagando, né, acima ali da velocidade do som naquele meio, né, no meio no qual está inserido. Bom, como que a gente pode analisar isso? Então, vamos fazer essa análise através disso aqui, ó. Se nesse ponto aqui a minha fonte emitiu essa primeira onda, né? Então, aqui seria a minha onda 1. Aí, quando a minha fonte estava aqui, ela emitiu essa onda 2. Quando a minha fonte estava aqui, ela emitiu essa onda 3. Quando a minha fonte estava aqui, ela emitiu essa onda 4. E agora que ela está aqui, ela está emitindo uma nova onda. Então, a velocidade da minha fonte é muito maior do que a velocidade do som que está aqui pelo meio. Então, esse seria o meu VS. E a gente consegue perceber que vai ter esse formato aqui, né? Vai ter essas linhas aqui, ó, que vão ser, no caso, parte que as amplitudes vão estar ali formando uma interferência construtiva, ok? Com relação a essa análise, a gente percebe que se dividir aqui no meio, ó, vai formar esse ângulozinho aqui que ele está chamando de θ. Esse ângulo de θ é o que ele chama de ângulo de Mach. E aí, o que a gente pode imaginar? Ó, quando estava aqui no instante t0, ok? Emitiu uma onda, essa onda veio até esse ponto B aqui, ó, saiu de F0, foi até o B. Então, percorreu essa linhazinha aqui, eu vou chamar essa distância aqui de D1. E quando ele está aqui nesse ponto, ele está emitindo uma nova frente de onda. Então, passou o intervalo de tempo, como a minha fonte está se deslocando, ela se deslocou para cá, uma distância que eu vou chamar de D2. E o que é fácil perceber é que, como está aqui, ó, com essa relação aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu formei aqui um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, esse cateto aqui é o cateto oposto, ok? Esse VT, né, a velocidade do som vezes o tempo. E esse trechinho que nós temos aqui é justamente a nossa hipotenusa. Então, eu vou usar o seno para isso. O seno desse ângulo θ é igual ao cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa. O seno de θ seria o cateto oposto, é a velocidade do som vezes o tempo. A hipotenusa seria a velocidade da nossa fonte vezes o tempo também. Bom, posso cancelar, porque esse intervalo de tempo é o mesmo. Então, esse seno de θ seria igual à velocidade do som no meio, dividido pela velocidade da fonte. Esse ângulozinho aqui formado, no caso, é o que a gente chama de ângulo de Mach. Então, aqui seria o ângulo de Mach é igual ao arco cujo seno está valendo velocidade do som dividido pela velocidade da fonte. A gente já faz uma questãozinha já envolvendo isso, ok? E aí, mais ainda do que isso, se a gente for pensar na estrutura ali do cone, né, eu vou ter esse ângulo todo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. E esse ângulo alfa que eu estou chamando aqui, ele vai valer exatamente 2 vezes o ângulo θ, 2 vezes o ângulo de Mach. Então, isso daqui seria a nossa abertura do cone de Mach, ok? Então, dá para a gente chegar aí nessa relação
através disso, também vou já mostrar uma questão com isso. E, por último, o número de Mach. O número de Mach é quantas vezes a sua fonte está superando a velocidade do som naquele meio. Ou seja, o número de Mach pode ser obtido como a velocidade da sua fonte dividida pela velocidade do som no meio que essa sua fonte está se propagando. Então, nós temos aí, por exemplo, para aviões que sejam supersônicos, ele é maior do que Mach 1. Para aviões que são hipersônicos, eles são maiores do que Mach 5, ou seja, a velocidade da fonte naquele meio é 5 vezes maior. Existe uma maior do que a velocidade do som, né, naquele meio. Existe uma relação que a gente consegue fazer juntando essa equação e a equação anterior, porque na equação anterior, o seno de θ não era a velocidade do som no meio dividido pela velocidade da fonte. Então, nós podemos dizer que o número de Mach é possível ser calculado como 1 dividido pelo seno de θ, já que é o inverso disso daqui, né? Aqui nós temos o número 1, e aí seria a relação inversa. Então, essa daqui também é outra possibilidade. Bom, só para deixar claro para vocês, a velocidade do som, se for de 340 metros por segundo, nós estamos aí falando em uma conversão para quilômetros por hora, só perdão aqui porque não está minúsculo, né? Mas tem que estar minúsculo esse quilômetro, tá bom? 1.224 quilômetros por hora, ok? Então, Mach 1 seria justamente quando atinge essa velocidade, essa razão aí dá 1. Maior do que Mach 1 é chamado de supersônica, maior do que Mach 5, ou seja, 5 vezes maior do que a velocidade do som naquele meio, é chamado de hipersônica, ok? Então, esse Mach 5, só para vocês terem uma noção, isso é quando já supera a velocidade de 1.130 km por hora. Então, esse daqui é o primeiro piloto, né, na história a voar em um avião supersônico. Então, o Charles Chuck Yeager, nascido, no caso, ele fez esse voo no dia 14/10/1947, no X-1, lá nos Estados Unidos, e aí só em 48 isso foi divulgado, ficou meio que secreto, em 48 isso veio a ser divulgado. Então, ele foi aí o pioneiro nessa área. E quando acontece do avião quebrar a barreira do som, né, a gente pode dizer assim que quebra a barreira do som, entre aspas, quando acontece de superar, vai acontecer muitas vezes dessa parte que estavam ali as ondas todas comprimidas na frente da fonte, quando está superando, passa a alterar ali pressão, volume, temperatura, e aí condensa o ar que está ao redor, passa a ter uma figura com esse formato. Então, vamos lá, vou mostrar aí algumas questões envolvendo isso. Então, galera, nessa questão, ele diz o seguinte: um avião militar viaja com a velocidade de 1.410 km por hora em uma altitude tal que a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar é de 340 metros por segundo. Aí ele dá aqui alguns valores de ângulo e os valores de seno desse ângulo. Ele quer que a gente encontre o valor para esse ângulo aqui. Na verdade, essa daqui é a abertura. Eu vou chamar essezinho aqui, ó, de beta. Ok? Só para não confundir aqui. Então, esse ângulozinho aqui é o ângulo de Mach, esse beta. E esse θ que está aqui, ele vai ser exatamente 2 vezes o valor desse beta. Bom, a gente sabe que o seno desse ângulo pequenininho que está aqui é a mesma coisa que a velocidade do som. A velocidade da nossa fonte, perdão, a velocidade do som no meio, dividido pela velocidade da fonte. Perdão, galera. Então, essa relação aqui. Esse seno de beta seria igual à velocidade do som no meio, a 340 metros por segundo, mas aqui está em quilômetros por hora. Então, vamos multiplicar isso aqui por 3,6. Esse resultado já foi mostrado já em um slide anterior, né? Falando aí em termos de quilômetros por hora. Isso vai dar 1.224 quilômetros por hora. Ah, Felipe, eu poderia ter dividido 1.410 por 3,6? Poderia também, não teria problema nenhum. Então, aqui vai ficar 1.224 km por hora dividido
pela velocidade da nossa fonte, que é 1.410 km por hora, né? E aqui, km por hora. Bom, cancela as unidades. Esse valor aqui do seno de beta dá aproximadamente 0,86. Se dá 0,86, a gente já sabe que esse ângulozinho é um ângulo de 60 graus. Mas como ele quer a abertura, esse θ seria 2 vezes o beta, é 2 vezes 60 graus, então seria de 120 graus. E o nosso avião, por estar voando na velocidade maior do que a velocidade do som naquele meio, ele é considerado um avião supersônico. Ok? Não chega a ser um Mach 5, mas é um Mach ali alguma coisa. E aqui agora nós temos o seguinte, um avião supersônico, ele já diz que é supersônico, voa a velocidade de 600 metros por segundo em uma região onde a velocidade do som é de 300 metros por segundo. Determine, letra A, o ângulo de Mach para as ondas de choque, letra B, a abertura do cone de Mach, letra C, a velocidade do avião expressa em número de Mach. Então, letra A, ele quer justamente o ângulo de Mach. Então, seno de alfa seria igual a velocidade do som naquele meio dividido pela velocidade da fonte. Então, o nosso seno de alfa seria igual a velocidade do som naquele meio, 300, dividido pela velocidade da fonte, 600. Cancelo e cancelo. O seno de alfa seria igual a 1/2. Então, alfa só pode ser 30 graus, né? O seno de 30 vale 1/2. Na letra B, ele pede a abertura do cone de Mach. Então, a abertura do cone de Mach, chamar aqui de θ, é 2 vezes o alfa. Então, θ seria igual a 2 vezes 30, que seria igual a 60 graus. E, por último, na letra C, ele pede a velocidade do avião expressa em número de Mach. Então, número de Mach seria igual a velocidade da fonte dividida pela velocidade do som naquele meio. Então, o número de Mach para essa velocidade seria igual à velocidade da fonte, 600, dividido pela velocidade do som naquele meio, 300, a gente diz que é Mach 2, ok? Deu o número 2, então seria aí uma relação de voar em Mach 2. Ok, galera? Então, essa é a relação para ondas de choque. Forte abraço e até o próximo vídeo.